A Dama Oculta, de Ethel Lina White. Este romance foi publicado pela primeira vez em 1936 e deu origem a um filme em 1938, do diretor Alfred Hitchcock. Trata-se de um romance dentro da linha do romance clássico policial inglês. Tá dentro da escola inglesa pela sua estrutura básica, mas tem algumas pequenas diferenças. É um romance cuja maior parte da ação se passa a bordo de um trem, como já havia acontecido de um romance publicado 3 anos antes, em 1933, por uma escritora também inglesa, a Agatha Christie, que é o excelente Assassinato no Expresso do Oriente. Mas as tramas são completamente distintas. Aqui a gente vai perceber que na escrita mesmo, a Ethel Lina White consegue passar uma atmosfera de que alguma coisa no ar. Muito antes que aconteça alguma coisa, você já sente uma tensão, um sentido talvez de ameaça que já está, de alguma maneira, incrustado no clima da história. Também é um romance em que, de primeiro momento, a autora vai privilegiar uma descrição física da maioria dos personagens, da Iris, que é a protagonista, e dos outros personagens secundários, o Harry, o senhor e a senhora Barnes, todos, para só mais tarde, à medida que é funcional, né, que é importante dentro da trama, ela se deter para mostrar um pouco da psicologia do interior desses personagens e ir revelando as suas motivações para aquilo que eles vão fazer e a maneira como eles vão se comportar diante do grande acontecimento da história. Qual é o grande acontecimento da história? Iris Carr, que é uma jovem inglesa de 20 e poucos anos, órfã, rica. Ela passou algum tempo no hotel do leste europeu com alguns amigos, mas os seus amigos já viajaram de volta para a Inglaterra e ela deixa para viajar depois, sozinha. Ela passou algum tempo ali naquele hotel e tomou contato muito ligeiro com os outros hóspedes, que aliás não simpatizaram com ela, porque pela sua própria condição, né, de ser rica, de ser independente, de ter aqueles amigos nem sempre silenciosos, ela se comportou assim de uma forma bastante egocêntrica, ainda que não maliciosa, mas egocêntrica, né? Conseguindo os melhores lugares no hotel e no restaurante, né? Pedindo serviço extra de quarto, porque ela tinha condições de fazer isso. Isso criou um certo ressentimento por parte de alguns dos hóspedes. Quando ela decide voltar, e aí ela toma o trem, ela reencontra dentro do trem alguns daqueles que tinham sido, né, colegas seus, né, hóspedes no mesmo hotel. E ela conhece algumas pessoas que são daquela região mesmo e outros que são ingleses e que estão voltando também para a Inglaterra depois de algum tempo, como é o meu caso dessa senhora de meia idade, a senhorita Freud, que é assim muito alegre, que fala até demais e que começa a cuidar de uma certa forma da Iris, né? Porque ela fala outras línguas, a senhorita Freud. E a certo momento a Iris tira um cochilo ali dentro do trem e quando ela acorda, a senhorita Freud não está. Primeiro ela não fica preocupada, mas depois, conforme as horas passam, ela começa a ficar preocupada. E aí é que vem a grande surpresa. Ninguém a bordo do trem se lembra da senhorita Freud. A Iris é a única pessoa que afirma que a senhorita Freud existe e que estava a bordo do trem. Todas as outras pessoas ali negam. E a situação vai ficando tão tensa, que a Iris começa a se sentir cada vez mais acuada, como aquela pessoa que diz uma coisa na qual ninguém acredita. Alguns aventam a hipótese de que ela simplesmente está querendo chamar a atenção para si mesma, que ela é uma jovem histérica. E começa a haver um sentido assim de ameaça, de que talvez ela não esteja bem, no sentido de não estar muito sã. E aí a gente percebe esse clima de ameaça que finalmente se concretizou e que vai assumindo tal proporção à medida que a história anda, que o leitor vai se sentindo tenso, como eu fui me sentindo, e quase torturado por essa situação de isolamento na qual a Iris se encontra, né?
de dizer uma coisa na qual ninguém acredita, de afirmar que conversou com uma pessoa, falar sobre ela, dar dados sobre ela e ninguém acreditar. Ninguém viu a senhorita Freud. Ninguém se lembra da senhorita Freud. Só isso. É um romance que é policial, mas também é um romance de suspense e que tem alguma coisa de drama psicológico, e talvez a melhor definição, eu imagino, para ele seja de ser um policial psicológico. Que essa questão da psicologia, né, das sensações dos personagens e de como essa situação vai modificando e intensificando as reações, né, do temperamento, do caráter, da psicologia dos personagens, é muito forte. Também um romance que eu acho que passa muito bem vários aspectos que a gente pode ver, né, em contraste. A questão do egoísmo e do altruísmo. Quando a gente vê uma jovem que é tão independente e, pela sua própria situação, um tanto egocêntrica como a Iris, se preocupar com essa mulher que ela mal conhece e onde ela está, porque ninguém consegue encontrar a senhorita Freud a bordo do trem. E como alguns personagens que são até pessoas boas dentro da história podem se comportar de forma egoísta e assim, de uma certa forma, compactuarem com o mal por motivações egoístas, né? Porque tem algumas coisas na história de vida deles e de experiências anteriores a essa viagem do trem que vão determinar as suas reações diante daquilo que a Iris está falando. É um romance também sobre segurança e insegurança, porque a Iris não perde os seus privilégios de moça rica nem nada, né? Ela continua tendo dinheiro, ela continua tendo posses, mas ela se encontra numa situação em que toda a sua segurança se esfacela e ela fica profundamente insegura, onde até os personagens que a gente sabe, por aquilo que a autora vai revelando do que eles pensam, não são pessoas de má índole, começam a se tornar ameaçadoras para Iris também. Começam a assumir uma atitude com ela de que podem lhe fazer algum tipo de mal também. Também é um romance sobre credibilidade e reputação. Pouco antes de tomar o trem, a Iris escuta a conversa entre dois outros personagens, onde eles falam sobre a questão das testemunhas no tribunal, né? E da credibilidade das testemunhas, que muitas vezes é invalidada pela sua reputação. E aí a gente se pergunta, se a Iris tivesse sido simpática com as pessoas no hotel, se ela tivesse se envolvido menos com os seus amigos e tivesse prestado atenção, né, que as pessoas estavam se sentindo ressentidas pelo fato dela ter dinheiro, pelo fato dela poder ter certos confortos que alguns ali não podiam e tal. Se ela tivesse se mostrado assim, enfim, mais sociável e mais agradável com aquelas pessoas que depois ela reencontra no trem, será que quando ela diz que a senhorita Freud existe e que ela está desaparecida, será que essas pessoas não teriam acreditado nela? E aí a gente tem essa questão. Credibilidade versus reputação. Que uma coisa muitas vezes vai determinar a outra. Isso não é colocado de uma forma assim, muito explícita pela autora, mas eu achei que esse é um tema também que a gente pode encontrar em Adamo Oculto.